Programas infantis. Se você era uma criança típica dos anos 2000, provavelmente você tinha acesso a desenhos animados através da TV aberta. Bons tempos, quando você acordava cedo só para assistir o seu programa favorito. Porém, tem alguns desenhos que eram um tanto quanto bizarros e peculiares, mas não vamos falar deles aqui. Alguns desses desenhos, muitas vezes normais, abordavam tópicos um tanto quanto pesados que refletiam a nossa realidade. Mas, para nossa cabecinha entender direito, os criadores tinham que dar um certo improviso. E também, nesses mesmos desenhos, poderiam haver episódios extremamente bizarros que traumatizaram uma geração inteira. Uma pequena curiosidade sobre mim, eu sempre gostei de coisas de super-herói. Eu sou completamente apaixonada desde que eu era uma mini-eu. Desenhos como Ben 10, Liga da Justiça e Super Choque que passavam no SBT me deixavam completamente encantada. Não era diferente com as Meninas Superpoderosas, o clássico, sem ser aquele reboot completamente ridículo. Mas como todo herói precisa de um vilão, a variedade era interessante em Meninas Superpoderosas. Tinha o Macaco Louco, que é o vilão principal da série. Temos também o Fuso e Confusão, tinha a Medusa, os Meninos Desorteiros, entre várias outras variedades de monstro que atacavam Townsville. Mas entre todos esses vilões tinha só um que se destacava, dava um charme. Ele tinha uma essência de crueldade e pavor, que seu nome não podia nem ser pronunciado. É claro que eu tô falando do Ele. Olá, criaturas e seres de outro mundo, tudo bem? Eu me chamo Scarlet e hoje vamos analisar um episódio de Meninas Superpoderosas que traumatizou uma geração inteira e vamos entender a história do Ele. Bom, se você não teve uma infância feliz, eu lamento informar que talvez você não conheça as Meninas Superpoderosas. Vamos fazer um resumo completamente podre do que é esse desenho. Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as Meninas Superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal. As Meninas Superpoderosas. E assim assumiram o papel de super-heroínas de Townsville. Florzinha é a líder do grupo. A Docinho é literalmente aquela pessoa que você não deve mexer com ela porque ela é muito esquentadinha. E a Lindinha é a fofa do grupo. Mas vamos focar especificamente no nosso vilão neste vídeo, o Ele. Eu nem preciso dizer que o Ele faz referência ao próprio Lúcifer, né? Algumas obras extrapolam nesse lance de vilão e cogitam em colocar o próprio diabo na obra, mas de uma maneira sutil para as crianças não notarem, é claro. E qual é o nome que a gente usa para evitar falar o nome do soberano do inferno? Exatamente, Ele. Dublado pelo nosso maravilhoso Guilherme Briggs, ele é um personagem bem caótico e bem assustador de Meninas Superpoderosas. Ao contrário dos outros vilões, ele passa a maldade pura na Terra. Não é à toa que ele seria o próprio Satã na série. Todos os episódios em que ele aparece dá um medo genuíno e eu poderia ficar aqui horas falando o quanto esse vilão é muito aterrorizante para as crianças que assistiram naquela época.
Cara, tem literalmente um episódio onde ele invade os sonhos das meninas superpoderosas e fica atormentando elas no próprio pesadelo delas. Cara, isso é muito bizarro. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo como uma parte 2 e cobrir esse episódio. Poderia cobrir esse episódio aqui num vídeo só, mas esse vídeo teria mais de 1 hora, eu acho, então vamos deixar pra próxima, né? Fora que também a pesquisa para esse vídeo foi muito extensa, porque a maioria dos episódios antigos eu acho que viraram Lost Media. Como na série original, o próprio narrador diz que a única maneira de se referir a esse ser malvado, impiedoso e cruel é ele. Porém, na dublagem original, a gente se refere a ele como him, que no inglês também pode ser usado para o pronome dele. Mas, nesse caso, é uma sigla. Para que exatamente? Bom, His Infernal Majesty, ou na tradução, Sua Majestade Infernal. Mas como isso não faria muito sentido em português, eles decidiram traduzir só um him que fica ele e dele em inglês. E funciona da mesma forma. O que pra mim é uma boa sacada, porque o próprio criador do desenho confirmou que ele seria o próprio diabo na série. Mas como a Cartoon não permitiu isso por talvez motivos óbvios e evitar dor de cabeça com pais irritados e também evitar cancelamento com o povo cristão, eu acho que não deu muito certo. Então eu acho que ele cogitou em ele para referir ao próprio diabo em si, que nem a gente faz na vida real, porque para evitar falar esse nome horrível a gente usa ele. Que, cara, é simplesmente uma sacada genial. Ele mora em uma dimensão completamente maluca e abstrata, que não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo ao redor. De todas as meninas, ele tem um foco bem especial e um ódio reservado pela Lindinha. Porque ela é, entre aspas, a poderosa mais fraca do grupo. Pelo fato de ser sempre boazinha, doce, sentimental, a Lindinha sempre foi muito sensível. Ou seja, ele viu isso como uma oportunidade de manipular ela pelo fato dela ser completamente ingênua. Lindinha, é errado elas ficarem brigando. Esperto pra eu falar mais com você. E como ele é literalmente um dos vilões, ou se não o vilão mais forte de As Meninas Superpoderosas, que consegue dar os seus pulos pra conseguir derrotar elas, ele basicamente mira na Lindinha, que é um alvo fácil. Fora que ele também tem uma lista bem grande de poderes. Eu acho que os que ele mais usa durante a série inteira é voo, manipulação mental e transformação. Agora que sabemos um pouquinho mais, vamos para o episódio que traumatizou uma geração inteira. Ladies and gentlemen, com vocês, o demônio da velocidade. Oi, gente, aqui é a Luna da edição. Eu não consegui achar o episódio completo para passar pra vocês, então eu vou meio que narrar como se fosse um episódio perdido de creepypasta, mas na verdade, dessa vez é um episódio real. Enfim, espero que vocês não se importem, porque eu realmente tentei achar esse episódio em tudo quanto é lugar, mas eu não consegui. O episódio começa como sempre, o narrador falando sobre a cidade de Townsville e os moradores que vivem nela. Depois disso, a cena foca na Docinha encarando o relógio, porque claramente ela estava bem ansiosa para ir embora. Lembra muito eu na época de escola. Porém, a senhorita Kim nota que ela tá prestando atenção em outra coisa e não tá prestando atenção na aula e chama a atenção dela. Aí, do nada, a mulher surta e deixa de ensinar matemática básica para as crianças do jardim de infância, que eu nem preciso dizer que não entendem o básico da vida, e ela passa a ensinar física quântica. Porém, as únicas partes que você entende é que ela tá falando de linha temporal, e é uma coisa um tanto quanto complexa que nem os cientistas da vida real conseguem decifrar, porque o tempo, ele é relativo e infinito. Mas em resumo dessa explicação maluca é que basicamente ela explica que levaria 50 anos se a gente conseguisse cruzar a linha do tempo numa velocidade equivalente à velocidade da luz. Depois disso, o sinal toca e todo mundo é liberado. Vulgo era a melhor parte do dia quando eu estava na escola. Não sei pra vocês, mas pra mim era. Aí as meninas saem animadas, falando que estavam empolgadas com a viagem pro fim de semana que elas iriam pras Bahamas.
E também tiram sarro da cara do prefeito, que vamos combinar que é um completo tapado. Como é que ele consegue ser prefeito de uma cidade inteira, a gente não sabe. Aí a Docinho sugere uma corrida até em casa e as meninas topam. Como elas têm uma super velocidade absurda, que nem a do Flash, ou até mais absurda do que a do Flash, elas acabam viajando no tempo sem notar. Viajando sem rumo no espaço-tempo contínuo. Depois delas supostamente terem terminado a corrida, a Docinho ganha e se gaba como sempre, porque ela é do tipo arrogante e convencido que a maioria do público gosta. Quando elas entram em casa, a Lindinha protesta e reclama com a Docinho e acusa ela de ter roubado. E a Docinho, convencida como sempre, ela fala que é muito mais aerodinâmica e muito melhor e fica tirando sarro da Lindinha. Como a Lindinha era a mais sensível do grupo, ela ficou chateada, chorando, pedindo pelo professor. Só que quando elas foram procurar pelo professor, assim que elas entraram no laboratório, elas já notaram que tinha uma coisa diferente. O laboratório estava todo quebrado e completamente destruído, assim como o restante da casa. E o professor tinha envelhecido pra caramba, considerando que elas tinham acabado de chegar em casa. E ele estava tentando recriar as meninas superpoderosas, mas ele não se lembrava de jeito nenhum dos ingredientes. Quando as meninas se aproximam dele, ele fica completamente em choque, como se estivesse completamente louco, e não reconheceu as meninas. Então, num ataque de raiva, achando que estava ficando maluco, ele expulsou as meninas. Elas saem em pânico e completamente assustadas com o que acabara de acontecer. Aí elas notam que Townsville tá completamente deserta e completamente destruída, que nem num cenário apocalíptico. Elas vão pela cidade e vão até a prefeitura. Elas se deparam com a senhorita Bello, só que ela tá velha e acabada. E pra quem não sabe, a senhorita Bello é a ajudante do prefeito. O prefeito, nessa dimensão, infelizmente virou camiseta de saudade. A senhorita Bello ficou completamente louca também, falando que ela falou pra ele ligar para as meninas superpoderosas, só que elas nunca apareceram. E no meio desse caos que se formou sem as meninas, o prefeito acabou falecendo e a senhorita Bello ficou presa na prefeitura, envelhecendo e se culpando pelo que aconteceu e se perguntando onde é que estavam as meninas esse tempo todo. E a mesma coisa acontece quando as meninas chegam perto da senhorita Bello para perguntar se ela estava bem e o que tinha acontecido. Ela pediu para as meninas se afastarem e ficarem longe dela. E no final as meninas também saem assustadas. Depois disso, as meninas sobrevoam a cidade novamente e se deparam com a creche. E elas encontram a senhorita Kim, que ela estava velha e acabada, que nem a senhorita Bello e o professor Antônio. E aí ela só repetia a mesma coisa, ficava olhando pro nada, acenando pras meninas, sendo que elas nunca mais voltaram. E ela repetia isso várias vezes. Eu fiquei lá acenando, e elas ficaram lá correndo e nunca mais voltaram. Quando as meninas tentam falar com a senhorita Kim, ela nem se deu conta da presença delas. E do nada ela solta que as meninas sumiram por 50 anos. E depois disso, ele aparece atrás das meninas, explicando que elas correram e sumiram por 50 anos e que ele dominou completamente Townsville durante a ausência delas. Sendo que ele mesmo explica que eles já estavam perdidos e só se aproveitou da situação enquanto elas estavam fora. E também fala que Townsville virou um inferno. As meninas confusas entram em negação, falando que não era verdade, que aquilo tudo não passava de uma mentira e uma ilusão até. E elas partem pra cima do ele com toda a força que conseguem. Mas aquilo não faz nem cosquinha, sendo que naquela dimensão ele dominou tudo e ficou muito mais forte que elas. E ele acaba se transformando na sua versão assustadora. Aí ele aproveita e joga na cara das meninas que elas literalmente abandonaram Townsville e deixaram a população completamente vulnerável e também que elas tinham que estar lá para proteger a cidade o tempo todo, mas abandonaram as suas responsabilidades como super-heroínas.
Então a população de Townsville aparece como se fossem zumbis completamente envelhecidos e destruídos pelo tempo. Naquela cidade que um dia foi tranquila, entre aspas, alegre e feliz, agora é um inferno completamente sombrio por culpa das meninas superpoderosas. E eles apontam para elas, perguntando onde elas estavam e por que elas não protegeram a população de Townsville. Então, obviamente, as meninas começam a se culpar feio, porque elas literalmente abandonaram Townsville sem intenção e deixaram a cidade vulnerável e desprotegida, porque afinal, uma cidade sem heróis é um domínio de vilões. Depois disso, elas revertem a corrida e fazem a volta no tempo para o presente e impedir que isso aconteça no futuro. Depois, elas caem de cara na Terra e percebem que voltaram para a linha do tempo delas, onde está tudo normal. E por onde elas passam, elas cumprimentam todo mundo que dá oi para elas. Depois disso, elas correm para casa de verdade com o professor ainda jovem e sendo o pai amoroso e carinhoso que ele sempre foi. Elas suplicam desesperadas que não podem sair de Townsville nem por um único fim de semana porque a cidade vai ficar desprotegida. Elas perguntam o que aconteceria se a cidade estivesse sem elas. E o professor responde que ele não faz a menor ideia. E elas rebatem falando exatamente. E assim o episódio acaba com o narrador fazendo uma piadinha, como sempre, para aliviar o clima. E assim o episódio termina. Acho que depois dessa a gente entende por que esse episódio traumatizou muita gente na época. Afinal, a atmosfera e a história do episódio em si são bem bizarros e um tanto quanto pesado e assustador para crianças. E também nos mostra que às vezes ser um herói é abrir mão da sua própria vida para cuidar da vida das pessoas que você ama, protegendo elas. E mesmo depois de adulto assistindo esse episódio, ele consegue transmitir a mesma sensação de medo e a mesma atmosfera aterrorizante que eu senti quando eu era criança da primeira vez que eu vi. Bom, esse episódio com certeza traumatizou muita gente. A maioria dos episódios que era protagonizado pelo ele traumatizava geral. E esse não foi diferente. É meio bizarro pensar que as meninas estão literalmente presas em Townsville. Então elas têm que passar o resto da vida delas protegendo Townsville até o fim dos tempos, senão a cidade cai em completo caos nas mãos do Ele. Como ele é um ser completamente misterioso e não sabemos a sua origem exata porque o desenho não explica, tá na cara que pelo nível de poder dele, ele é extremamente poderoso e poderia ter acabado com as meninas há muito tempo. Porém, graças ao amor e à positividade que o povo de Townsville paira sobre elas, elas têm um certo poder e uma proteção a mais. E tanto na dublagem original quanto no próprio desenho dublado, ele fala que ele não consegue derrotar elas porque elas estão cercadas de amor. E no episódio ele faz Townsville inteira odiar as meninas, só para conseguir ganhar delas finalmente. Enfim, pessoal, terminamos por aqui. Obrigada para quem assistiu até aqui. Deixe seu like e se inscreve no canal para ter mais vídeos como esse. Eu declaro oficialmente aberta a nossa Semana do Terror. E se você quiser que eu traga outro vilão ou outro episódio bizarro de desenho animado que te traumatizou quando era criança, comenta aí embaixo. E as minhas redes sociais estão na descrição desse vídeo, caso você queira me seguir, tanto no Instagram quanto no Twitter e no Blue Sky. Obrigada e até a próxima!